Parametrada, eu vou desligar a central para controle da temperatura. Sim. Aí me apresento, falo quem eu sou médico e o nome dele. Sabe que você tá? Sou o João. Aí falo voz normal, né? Sim. Voz normal, então vou colocar o colar. Não lembra? Calma aí. Perguntei, vou fazer duas perguntas. Como é seu nome? E também o que aconteceu? Importante, mecanismo de trabalho, entendeu? Também o João, né? Pergunta o que aconteceu. O que aconteceu aí? Eu tava na rua e tomei um tiro no pescoço. Aí eu vou ver aqui a lesão que tem. É entrada de projétil, né? Foi baleado no pescoço. Sim. Aí acho que seria remover esse combustível primeiro. Hã? Não. Quais são os 3 passos iniciais que a gente faz qualquer caso? Aumentar o oxigênio para ir para a massa, Tá, e o Crescimento de pulso. Não é B? Não tá no ar. Certo. Só pelo que tu viu aqui no ar, o mecanismo da lesão dele foi um tiro no pescoço. Qual seria a tua conduta nesse momento? Em relação ao ar? Lembra que ar é vias aéreas. Ele respondeu, né? Sim. Ele respondeu. Ele respondeu, ele falou, Tá velho, sim. dessa pele. Então fazer os 3 condutas iniciais, né? Primeira Sim. coisa, para não esquecer, vai descendo. Primeira coisa, antes de você editar, colocar na espacial, né? Para você evitar oxigênio úmido no fluxo mínimo de 11 graus. Depois vai descendo o pescoço, vou colocar no nosso edital, né? Depois no final o percurso. Aquecimento de pulso. Aí depois disso, se não tiver nenhuma indicação de UTVA definitiva, vai para B. Se tiver qualquer indicação de está lembrando dessa indicação para intubação, né? Vai ter que intubar para poder seguir para B. No caso aqui, o paciente ele tem uma indicação, né? Que ele tem um hematoma cervical. Tem um hematoma cervical, que é uma indicação para. Então cervical que o projétil atingiu, pegou uma artéria carótida, está sangrando. O que acontece? Com o tempo vai começar a sangrar mais, começa a formar uma hematoma de frio, né? E vai crescer tal ponto e começar a obstruir. E aí? Para evitar isso, tinha risco de obstrução iminente, né? Sim. Vai ter que intubar, tá bom? Para Certo. poder seguir a partir dele. Nesse caso aqui, tinha um risco iminente de via aérea, né? Tinha que ter que intubar o paciente. O paciente ele estava com via aérea aberta. Ele respondeu, ele falou o que aconteceu com ele. Só que ele apresentou uma condição que colocaria em risco a vida aérea dele. E a gente tem 3 categorias de condições que podem colocar nossa via aérea em risco, né? Se eu não conseguir proteger, não consigo manter a via aérea aberta, já é uma condição. Se eu vou perder a via aérea, ou seja, comprometimento iminente da via aérea também é outra condição que a gente vai ter que buscar uma via aérea definitiva. E se o paciente ele tem uma necessidade de ventilação. Certo, na primeira, eu não consigo proteger a minha via aérea. Paciente inconsciente, ele não responde. Eu não tenho como manter a via aérea dele perto, então eu vou fazer o que? Via aérea definitiva. Outra coisa, o paciente chega com uma fratura maxilofacial grave. Você vê ele está com a mandíbula aqui toda arrebentada. Eu não consigo manter a via aérea desse paciente perto. Sim. Aquela imagem lá, o paciente vai manter via aérea perto, eu não sei como controlar isso, então eu vou ofertar a via aérea definitiva também para ele. Outra coisa, o paciente que ele está vomitando muito, ele está com sangue aqui na região da orofaringe, eu também não consigo manter a via aérea dele perto, então eu também vou para uma via aérea definitiva. Outra coisa, quais são os casos de comprometimento iminente da via aérea? O caso do nosso paciente aqui, ele está com hematoma cervical, o tiro perfura a carótida dele aqui, então ele está sangrando, está com hematoma, via aérea definitiva. Outra coisa, o paciente que ele tem lá lesão laringotraqueal, da traqueia ou na laringe, também é outra condição. Se o paciente ele apresentar estridor no exame físico, se ele apresentar rouquidão, ou se ele tiver algum tipo de sinal de inalação, de queimadura, um escarrocarbonato, por exemplo, a gente também vai buscar a via aérea definitiva. Outro caso, o paciente que ele necessita de hiperventilação. Quais são? O paciente que ele está em apneia, ele não está respirando, eu vou também para a via aérea definitiva. Quais seriam os casos que poderiam gerar uma apneia? Vocês sabem? Inconsciência. Uma paralisia neuromuscular pode levar a apneia, outra coisa. Inconsciência. Inconsciência, o paciente inconsciente ele também pode evoluir a apneia. Outro paciente que necessita de ventilação seria um paciente que ele está com movimento respiratório inadequado. Quais seriam esses movimentos? Uma taquipneia, muito evidente, uma hipóxia. Sim, cianose também. O paciente cianótico ele pode precisar de via aérea definitiva.
Um paciente que ele está com hipóxia, como é que ele vai se apresentar para vocês? Ele vai estar muito agitado. Um paciente que ele tem hipercarbia, como é que ele vai aparecer? Torporoso, ou seja, ele vai estar ao contrário da hipóxia, né? Ele vai estar torporoso. Então, um paciente também que necessita de uma via aérea definitiva. Por fim, um paciente que ele tem um PCE grave, com necessidade de hiperventilação, o paciente está com rebaixamento de nível de consciência muito evidente, eu também vou buscar uma via aérea definitiva para fazer uma hiperventilação nele. Então, essas seriam as condições. Resumindo, eu não consigo proteger a via aérea, ou eu vou perder a via aérea, comprometimento iminente, ou ele já perdeu a via aérea e eu preciso fornecer, né? Ele precisa necessidade de ventilação. Seriam as três. Aí, estuda cada uma, né? Quais são as que... Vocês podem repetir para mim? Quais são as... Eu pedi para tu repetir para você. Tu ia pedir para eu repetir? Certo. Primeiro, comprometimento iminente da via aérea. O paciente inconsciente tem um slide. Paciente inconsciência, lesão maxilofacial grave e risco de obstrução por sangue ou vômitos. Segundo, falei primeiro de comprometimento. Na verdade, isso é incapacidade de comprometer, né? Agora o comprometimento, hematoma cervical, rouquidão, estridor, o paciente tem escarro-carbonáceo e também o paciente que apresenta lesão laringotraqueal, né? Que também entra no caso de uma lesão maxilofacial grave, também pode apresentar uma lesão traqueal. E outra coisa, o paciente de apneia, paciente com PCE grave, e um paciente com exato, necessidade de hiperventilação, movimento respiratório inadequado, também vou buscar a via aérea. Aí decorar os sinais, taquicardia, hipercarbia, hipóxia. E cianose também, paciente cianótico ele pode precisar de via aérea definitiva. Tem uma pergunta, quando o cara está com hipóxia, meio que automaticamente não está com hipercardia? Não, é porque a hipóxia seria o baixo teor de oxigênio, não necessariamente ele vai ter uma alta de CO2. Um pode levar ao outro, entendeu? Porque o paciente que está com hipóxia ele vai hiperventilar. Então, teoricamente ele perde mais CO2. Ele pode então no primeiro momento estar com hipóxia e depois apresentar hipercardia? Ele pode apresentar hipercardia depois, mas não necessariamente um veio junto com a outra. O paciente que ele não está conseguindo fazer troca respiratória suficiente, o paciente com DPOC ele pode ter uma hipercardia, mas não necessariamente ter hipóxia. Entendeu? Agora, hipóxia seria, no caso, o paciente com hipóxia ele vai ter cianose, ou seja, uma coisa é ligada com a outra. Mas não necessariamente hipóxia com hipercardia é ligada. E aí, como é que vocês vão prever que uma via aérea vai ser difícil? Que é aquilo que tu tinha falado antes, aquela hora na coluna de Guedel. Vai ver se ela tem algum trauma ou então alguma deformidade maxilofacial, né? Se tem hematoma, se teve uma fratura, algo do tipo. E aí tu vai ver na boca. Vai classificar uma lampate e vai ver o 332. O 332 é interincisivos, isso. E aí, questão de anatomia também, se é um paciente que tem um pescoço curto e grosso. Malampate, os 4 graus, a gente vai ter um que tá normal, tu consegue ver as tonsilas palatinas, consegue ver palato mole, palato duro, a úvula bonitinha. No terceiro, tu já não consegue ver direito as tonsilas palatinas. É automático. As tonsilas palatinas, eu falei terceiro. No segundo, tu não consegue ver direito as tonsilas palatinas, mas aí tu consegue ver a úvula, consegue ver palato mole, palato duro. No terceiro, tu não consegue ver a ponta da úvula mais, ela já está coberta pela língua, e aí tu consegue ver palato duro bonitinho, e no quarto tu só consegue ver palato duro. A úvula sumiu, tu só consegue ver no máximo ali a basezinha dela. Gente, em relação a essa primeira, só lembrar. Primeiro, paramentar, desligar o ar-condicionado para manter a temperatura. Tem gente que zera porque esquece de falar. Não vai zerar. É só não trauma vai, né? que fala. Porque tem galera que fala que zerou porque esqueceu da coisa. Aí depende Fake também news, de quem. Tu já terminou, né? Desconta. Tipo, não vai ganhar por razão máxima, mas tu vai. Mas lembrar, sempre a primeira coisa, eu vou inspecionar a via aérea. A via aérea está sem obstrução, eu vou por 3 passos. É basicamente só isso. Oxigênio 11 litros por minuto, colar cervical e oxímetro de pulso. Aí a partir disso já é o B.
Antes de terminar, então, só para a gente mudar, terminar, né? Que outro aqui é via definitiva? Oi? O que é via definitiva, não é? Não, não pergunta não. Então, o que é via definitiva? O que É é? quando a gente faz aquela traque trio. Para dizer que está via definitiva, quais são 4 condições que tem que satisfazer? São 4 requisitos para dizer que está com via definitiva. Primeira coisa, tem que colocar o tubo na traqueia, né? E o tubo, a ponta, não tem balonete? Tem que instalar balonete, né? Para que vai servir esse balonete? Para quê? Que extravase o oxigênio para fora. Para vender a traqueia, tá bom? Para ventilar com eficácia. E ao mesmo tempo, se vomitar, bronca aspirar, né? Como o balonete está inspirado, né? Não desce para a parte distal, entendeu? Então tem que ter tudo na traqueia, né? Com o balonete na ponta inspirado, né? Que mais? Terceira requisito. O tubo. Você entubou, né? Não pode deslocar? Então tem que fixar o tubo na face. Como é que fixa o tubo? Usando o fita esparadrapo, exato, para fixar a face, né? Para não haver deslocamento acidental do tubo, né? E o tubo, a ponta, deixa assim só? Não. Tem que conectar o ambu, né? Ou conectar, se tiver, né? No respirador, tá bom? Mecânico, tá bom? Então, por exemplo, o tubo tem que entrar na traqueia, né? Sendo com um balãozinho na ponta, né? Para vedar a traqueia, né? E tem que fixar o tubo, né? E tem que conectar o tubo, tá bom? É uma forma de ventilação, tá bom? Nem que seja manual de ambu, tá bom? Ou respirador, tá bom? Mecânico, né? Sim. Tá bom? E deixa eu ver, como é o seu nome? Gustavo. Qual é a indicação de você vai tentar obter via aérea definitiva cirúrgica? Quando que vai querer partir da via aérea cirúrgica? Quando? A intubação orotraqueal não é possível? Quando não conseguir intubar, entendeu? Cuidado. Quando não conseguir intubar, partir para a via aérea cirúrgica, né? Tá bom? Tem 2 tipos. Quais são 2? Mais fácil com punção, né? Com punção, né? Tá bom? E outro é cirúrgica, tá bom? Com punção é via aérea definitiva? Não. Porque estou colocando apenas um catéter, não é tubo. Agora, se for traqueostomia cirúrgica, é sim, porque estou colocando aquele tubo de, tá bom? Traqueostomia, tá bom? Cada de traqueostomia, né? Bom. Bem, uma coisa, né? E como é que vou saber se o tubo, após a intubação, né? Está bem posicionada? Faz a ausculta. Ausculta. Ausculta, né? Vamos ver, isso que aprende lateralmente, né? O que mais? Vocais, para insolação e tem que ter. Se passar pelo cordão vocal, né? Não tem como errar, entendeu? Está na traqueia, né? Tá bom? O que mais? Através de observando o movimento de. Movimento movimento da caixa torácica, né? Tá bom? O que mais? Utilizando o impulso, né? Ou se tiver um aparelho que vai conectar na ponta do tubo para medir a detecção de ou alguma coisa que está sendo expelido. Gás carbônico, né? Tá bom? Agora, para saber a posição exata do tubo, a ponta da carina, como é que faz para saber a posição exata do tubo? Exato, bom? Desde que esteja excluída a intubação esofágica, né? Tá bom? Bom, para saber a posição exata do tubo, tá bom? Seja através da radiografia, tá bom? Para confirmar, né? Bom? Deixa eu conseguir mudar, porque aqui a muito boa. Eu tentei. Emergencista. Deixa eu tentar uma vez. Não. Pra mim, Faz igual mede. que ele fez assim. Mostra aí Fazer como é que assim, mede. Vai só com uma mão, vai. Você tá ficando malvado, nosso tempo era uma balinha. Eita! Estourou. Vai passar lá no slide na formatura que tu fez com 2 mãos. Até Orifício externo da orelha. Tá. Então ele. Se passar, não vai, né? Esse aqui, então, esse aqui, ó, muito grande. É o mesmo tamanho. Esse é grande. É grande. Não, passou. Esse é grande. Tá. Esse dá certinho. Esse dá certinho mesmo. Faz aí com uma mão. Tá doido, né?